Aqui. Ótimo. Você está gravando esta reunião. Ótimo. Eu vou projetar aqui a nossa aulinha de hoje. Espera aí. Vocês estão vendo aí, gente, a projeção? Não estão? Agora tá. Todos estão vendo? Sim. Agora sim? Então tá. Então, olha só. Hoje, na verdade, são duas matérias em uma, tá? É uma continuação da aula passada e daqui a pouco é uma materinha nova, tá? Aqui, continuação. O que eu vou fazer, galera? Eu vou... Semana que vem, talvez eu faça uma coisa diferente, tá? Eu vou pensar. Porque vocês precisam de pontuar as atividades em sala. Então, eu acho que eu vou passar um trabalho para vocês essa semana. Hoje, eu vou postar lá no AVA e também vou mandar para vocês no grupo, tá? Para valer como atividade em sala, tá bom? Aí vocês vão ter uma semaninha de prazo para me entregar na outra quarta-feira, tá? Aí vocês me entreguem. Eu vou postar no AVA e no grupo. Aí vocês... Oi, fale. Você sabe se por um acaso a gente vai fazer prova online de novo? Fala, Amanda, eu não sei, porque a gente tá dependendo dos decretos, né? Tá. Decreto da prefeitura, porque o decreto da prefeitura vai até o dia 30. A Desse gente não mês. sabe. Hã? Desse mês. Eu não entendi, falhou. Dia 30 desse mês. Desse mês. Uhum. Desse mês. Aí a gente depende dele, isso é o problema. O Brasil depende dos governantes, esse é o grande problema. Porque a gente não sabe também. Se liberar as aulas, a gente também não sabe como vai ser, mas provavelmente se liberar, eu acho que as provas serão na sala de aula, não sei, né? Uhum. Mas tem que aguardar. A gente fica ansioso, né? Ai, tinha Mas que vai dar resolver certo. esse áudio. Todo mundo fica ansioso, todo mundo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Uhum. Olha só, a aula de hoje é uma continuação rapidinha do Nox da semana passada, não, né? De segunda-feira agora, é uma continuação, tá? E daqui a pouco é uma outra matéria totalmente diferente dessa. Eu vou colocar aqui do lado a tabela de Nox fixo para você nunca esquecer, tá? Então tá aqui a tabelinha. Se você notar, as moléculas de hoje são um pouco diferentes das moléculas da semana passada. Vocês notam alguma diferença? Eu noto. Eu estou notando aqui, ó, alguns sinais. Tem alguns sinais aqui, ó. A primeira molécula tem um sinal de menos, a segunda tem um sinal de 3 menos, e a terceira tem um sinal de mais. Então, quer dizer que essas moléculas aqui, elas são carregadas. Elas não são neutras mais. Não são. Como é que você faz, então? Muito simples. Quer ver? Quando a molécula era neutra, quando ela é... Deixa eu só colocar aqui uma outra caixa. Quando a molécula era neutra, como é que você fazia? O somatório seria igual a zero, porque a molécula é neutra. Só que nesse caso aqui, a molécula não é neutra. A molécula é carregada. Então aqui você não pode colocar igual a zero. Você sempre vai colocar o igual ao valor da carga.
Nesse caso aqui, quanto vale a carga da molécula? Vale menos 1. Então, aqui, o somatório de tudo é igual a menos 1. Porque a carga da molécula é menos 1. Agora, só você olhar na tabela. Ó. O O é fixo. Vale menos 2. O cromo não é fixo. Então, ele é o X da questão. Então, pego ali e coloco o X em cima do cromo. Agora é só pegar o de cima vezes o de baixo. Para o cromo, X vezes 1, X. Mais o O, menos 2 vezes 4, é menos 8. Isso igual a menos 1. X mais jogo de sinal, mais com menos é menos. Menos 8 igual a menos 1. O menos 8 muda de lado e muda de sinal. Então fica assim, ó, x é igual a menos 1, o menos 8 virou mais 8. X é igual, agora é só fazer a matemáticazinha, ó. Menos 1 com mais 8, o resultado vai ser 7. Então, a carga do cromo nessa molécula é mais 7. É difícil? Ou é facinho demais? Não é moleza aqui? É A tranquilo. diferença é tranquila. A única diferença é que não é igual a zero. É igual ao valor da carga. Se aqui fosse menos 2, seria igual a menos 2. Mas como é menos, menos é menos 1. Tá? Vamos fazer aqui... Opa! Deixa eu só agrupar aqui para não ter problema de toda hora ficar arrastando e sair. Peraí. Vou agrupar aqui. Eu tô vendo aí o bocejo, hein? Tô Não foi vendo o bocejo, bocejo. não. Hã? Não foi bocejo, não. Foi o quê? Foi uma Foi um caqui. exaustidão. Hã? Comi um caqui, ele tá amargo. Ah, Eu tava comendo um entendi. caqui, ele amargou. Ah, entendi. Ótimo. Você estava comendo um caqui, né? Entendi, Não? entendi. Entendi. Tá falhando o seu áudio. Olha só. Ó, a letra B, a molécula também é carregada, tá vendo? E quanto vale a carga da molécula? Vale menos 3. 3 menos e menos 3 é a mesma coisa, tá? Nova Veneza, eu vou só desativar aqui seu microfone, tá? Pode desativar. Desativa aí, por favor, vê se você consegue. Tá dando um eco. Aí, Nova Veneza, obrigado. Então aqui, a carga da molécula é menos 3, tá? 3 menos e menos 3 é a mesma coisa. Então aqui não é igual a zero. Aqui é igual a menos 3, que é o valor da carga da molécula. Agora é só você colocar de novo, ó. O O é fixo, o valor da sua carga é menos 2. O P não é fixo. Consequentemente, a carga dele é variável. É a letra X. O P não está na tabela, tá? O P não está nessa tabela. Então ele é o X da questão. Agora é só pegar o de cima vezes o de baixo. Olha o P. X vezes 1 é X. Mais. Mais. Olha o O. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Isso aqui é igual a menos 3. Jogo de sinal. Mais com menos é menos. Igual a menos 3. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Isso não vai caber.
O menos 8 muda de lado e muda de sinal. X é igual a menos 3 mais 8. Menos 3 mais 8, o resultado do X é 5. Então, a carga do P nessa molécula é mais 5. Moleza. Sabe o que é moleza, gente? Isso aqui? Moleza da moleza da moleza. Agora eu vou fazer a questão, a letra C, tá? Vou fazer aqui do ladinho, ó. HClO4 mais. Tá muito congestionado ali. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Aqui. Essa é a molécula, tá? A mesma. Essa molécula, novamente, ela é carregada. Se ela é carregada, e qual é o sinal dela? É mais, né? Então é mais 1. Então o somatório das cargas é igual a mais 1, que é a carga da molécula. Então, não é igual a 0, tá? É igual a mais 1. Agora é só você olhar na tabela fixa. O H é mais 1. Mais 1. O O é menos 2, porque a tabela fala para você isso. E o cloro não está na tabela. Entendeu? X a questão. Agora, olha o H. 1 em cima vezes 1 embaixo. Quando não tem número embaixo, é o número 1, né? 1 vezes 1 é 1. Mais x vezes 1 é x. Mais menos 2 vezes 4 é menos 8. Isso aqui é igual a mais 1. 1 mais x, mais com menos é menos. Igual a mais 1. Agora eu vou juntar, ó. Mais 1 com menos 8 é menos 7. Isso aqui igual a mais 1. O menos 7 muda de lado e muda de sinal. Então, o que era menos vira mais. X igual a 8. Então, o X, que é a carga do cloro nessa molécula, vale 8. E acabou. Não tem o que errar. Vocês entenderam, gente, a diferença de NOx de molécula neutra para molécula carregada? Podem falar, gente. Diga, eu falo algum parecer aí. Sim, sim. Só Eu não isso, achei tão segue. difícil, não. Eu também achei super fácil. Oi. Oi. Oi, Alamanda. Eu pensei que você não tinha me escutado. Mais ou menos, tá falhando. Você achou fácil, né? Moleza, né? Foi. Não, moleza Então tá. não, achei fácil. Entendi. É porque moleza é mais do que fácil, né? É. Tá bom. Mas é fácil mesmo. É fácil. É Então tá, ó. tranquilo. Tranquilo. Então, olha só. No trabalho que vocês vão fazer, que eu vou enviar para vocês, vai ser sobre NOx, tá? Que vocês viram essa semana. E vai ser sobre a matéria de hoje, tá? Coisas bem tranquilas. Então, vocês vão fazer e me entregar na semana que vem para eu postar no AVA as notas de atividade em sala, tá? Professor, Você... Oi, fala, Jaque. entregar como assim? Vai mandar pelo seu e-mail ou vai responder no AVA mesmo? Eu vou mandar e vocês respondem lá no AVA mesmo. Tá? Eu vou ok. mandar a atividade para vocês bem tranquila. Vocês vão anexar lá, tá? Ah, tá fazendo Word, anexar? Isso.
Isso. Vocês vão fazer no Word, ou você pode tirar uma fotinha e anexar lá no Ava, não tem problema não. Eu vou Tá postar para bom. vocês lá o link, tá? Eu vou postar o link para vocês lá. Vai ser via Google Forms, tá? Eu vou postar o link do Google Forms para vocês, igual os da prova, para vocês fazerem. Ok. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou até anotar aqui, porque senão é tanta coisa, senão eu vou esquecer de mandar essa atividade para vocês. Eu vou anotar aqui só um minuto na minha lista. Atividades, farmácia. Ai, agora, ótimo. Aí eu lembro, não posso esquecer de enviar. Então vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre esse conteúdo. Na minha opinião, eu acho que é o conteúdo mais emocionante. Eu falo emocionante mesmo. Emoção de Titanic. Pensa que vocês estão em um Titanic. Porque o começo é muito fácil. Fácil. Depois, dá um trabalho. Vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Então, eu vou começar aqui com o conteúdo. Eu acho que alguém já deve ter escutado falar sobre balanceamento de reações químicas. Essa matéria, eu não sei nem classificar a importância dela. Ela é extremamente importante. Ela é muito importante. Ela é mais do que importante. Porque sem o conhecimento de balanceamento, você não faz uma química analítica bem feita. Você não faz um controle de qualidade bem feito. Você não faz uma físico-química bem feita. Você vai para a indústria e você não vai trabalhar de forma segura, principalmente no controle de qualidade. Então, balanceamento é extremamente importante, tá? E o que é isso, professor? Eu vou tentar aqui falar o português claro com vocês. Bem claro, sem palavras rebuscadas, as palavras coloquiais. Quer ver? É só isso aqui. Se você entender isso aqui, acabou. Eu não vou ficar falando aqui, dando conceitos difíceis para vocês. Não, eu tenho que descomplicar. É só isso aqui, ó. Antes igual a depois. Só isso. Mais nada. Alguém conseguiu entender o que eu quero falar? Não. Não? Eu acho que eu entendi. Não explica. No Explica, caso, Lamanda. são os elementos separados, depois as moléculas. É isso? Mais ou menos, mais ou Ou é menos. como? Mais ou menos. Eu só vou mandar o Eu link tô vendo aqui aqui pro... pode falar. o que você colocou aqui nesse primeiro exemplo. No caso, tá separadinho, né? Antes. Aí depois é uma molécula. É assim, ó, quer ver? Olha só como é fácil. Olha só. Eu tenho aqui, eu falo assim, ó, antes igual a depois. Só que agora eu vou colocar uma palavra mágica. Você vai entender. Antes da seta é igual a depois da seta. Deu para entender? Ou ainda não? Deu. Hã?
Deu para entender? Eu creio que o NA tá separado, né? E depois está tudo junto. Só que a carga atrás tem o 2 e na frente não tem número. São alguns, né? Olha só, quer ver? Balanceamento é muito importante você ver se a quantidade é a mesma. Então, balanceamento tem a ver com quantidade de átomos. Quer ver um exemplo? Eu tenho duas alamandas, meu pai amado, duas alamandas. Eu tenho duas alamandas em Nova Veneza. Para que tenha um balanceamento da reação, eu preciso de mais duas alamandas em São Francisco. Porque eu tenho duas alamandas em Nova Veneza e duas em São Francisco. Ou seja, as quantidades da alamanda têm que ser as mesmas. A quantidade do Zilderson tem que ser as mesmas. Mas como assim, professor? Eu vou te explicar. Você vai amar essa matéria. Você vai querer trocar um cinema por essa matéria. Porque olha só, eu vou aumentar a fonte aqui, que eu acho que ela está pequena, para você enxergar. Ó, acho que agora melhorou um pouquinho. Ó, melhorou. Eu vou começar a fazer aqui a primeira questão para você entender. O primeiro passo é fazer a separação. A separação. Então vamos fazer a separação. Ó. Primeiro eu vou separar antes da seta. Tá? Então vou separar aqui antes da seta. Então, antes da seta, eu tenho o Na e eu tenho o Cl. Concordam comigo? Antes da seta, eu tenho esses dois átomos. Vou fazer a mesma coisa agora. Separa ele Isso. separação. Isso, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa depois da seta. Depois da seta, eu também só tenho Na e Cl. Então, antes da seta, eu tenho dois átomos, que é o Na e o Cl. E depois da seta, eu também tenho dois átomos, que é o Na e o Cl. Então, o primeiro passo é separar os átomos, antes da seta e depois da seta. O segundo passo é você colocar a quantidade. Antes da seta, eu tenho um Na e eu tenho um Cl. Eu tenho dois Cls. O 2 lá de baixo representam dois cloros. Depois da seta, eu tenho um Na e eu tenho um Cl. Concordam comigo, gente? Até agora? Por que que na frente deu... Quando não tem numeração, é 1? Quando não tem numeração embaixo, quer dizer que só tem um Na. Só tem um Cl. Mesmo... Aqui... Tem que ser iguais, mas quando não tem, é 1. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem, tá vendo que não tem nenhum átomo? No Cl. Então, o Cl aqui também embaixo não tem nada, tá vendo? Então é 1. Ah, tá. Porque eu achei, como é ser iguais, eu achei que era o 2 de cada de trás que acompanhava. Mas não é não, né? Não, você vai separar. Separa antes da seta e depois da seta. Tem que separar. Uma coisa é o cloro antes, outra coisa é o cloro depois da seta, tá? Ah, tá. Isso que eu queria saber. Separa. Eu separei, tá vendo? Antes da seta e depois da seta. Eu separei. Uhum. Tá? Então, beleza. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que é o balanceamento? O balanceamento é o seguinte: você é obrigado, do ponto de vista de Lavoisier, que é um dos pais da química, fazer com que a quantidade dos átomos sejam as mesmas. Olha o Na, gente. Compara o Na. Antes da seta,
eu tenho um Na. Depois da seta, eu também só tenho um Na. Então, o Na está correto. A quantidade é a mesma. Um Na antes e um Na depois. Agora, olha para o cloro. Olha para o cloro. O que o cloro tem? Antes da seta, tem 2 cloros. Depois da seta, só tem um cloro. Então, aí que é o problema. O átomo de cloro não está balanceado. O único átomo que está balanceado nessa reação química é o átomo de sódio. Então, você precisa balancear o átomo de cloro. E para que você faça isso, tem uma regra. Eu vou colocar a regra bem aqui para você enxergar, bem grande. Bem grande. Você só pode colocar números no começo da molécula. Olha que regra importante. O balanceamento, você é que faz. E o que é o balanceamento? O balanceamento são os números que você coloca para que a quantidade dos átomos sejam as mesmas. Mas como assim, professor? Você vai entender agora. Presta atenção. O que é começo da molécula? Está vendo aqui o Na? Eu vou projetar isso aqui no laser para que eu te explique melhor, para você entender o que é esse começo, tá? Deixa eu só abrir aqui para mim. Aqui, abri. Ó. Tá vendo a primeira reação aqui? Onde está o meu laserzinho aqui vermelho? Isso aqui é um começo. Então aqui eu posso colocar qualquer número inteiro de 1 ao infinito. Qualquer número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 5 milhões. Aqui tem um sinal de mais separando. Aqui, então, também é um começo. Eu posso colocar o número aqui, posso colocar o número aqui também, porque tem um sinal de mais separando. Agora, lá do outro lado, eu não posso colocar número no meio. O único número que eu posso colocar aqui é nesse começo aqui. Eu não posso colocar o número no meio, e muito menos no final. Então, você tem que escolher números para colocar no começo das moléculas para você ajustar o balanceamento. Como assim, professor? Quer ver como? Assim, ó. Quem é que está desbalanceado? Quem está desbalanceado é o cloro. Porque eu tenho 2 cloros no começo e 1 cloro no fim. Então, qual é a minha saída? A minha saída é o seguinte. Eu colocar o número 2 no começo dessa molécula. Eu não posso colocar no meio. É sempre no começo. Então, a minha cabeça, o meu cérebro, a minha intuição, o meu chute disse, coloque um 2 aqui no começo. Mas por quê? Sabe por quê? Porque esse 2 aí, ele vale tanto para o Na quanto para o Cl. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso colocar um 2 aqui. Porque isso aqui não é começo. O começo é onde eu coloquei. Só que o 2 que você acabou de colocar, ele vale para o Na e vale para o Cl. Então, olha só a minha conta. O 2 vai multiplicar o Na. E lá embaixo, quando não tem número, é o número 1. 2 vezes 1 é 2. E o que aconteceu? O que era 1 virou 2.
o que era 1 virou 2. Agora, olha só o cloro. O 2 que eu coloquei com 1 lá embaixo do cloro, 2 vezes 1. Então, o que aconteceu? O que era 1 virou 2. Ou seja, o cloro antes da seta tem 2 átomos e depois da seta tem 2 átomos. Só que o Na você desbalanceou. Agora eu vou ter que rebalancear. Colocando o número 2. Deixa eu colocar um 2 bonitinho. Então eu vou rebalancear o Na. Eu venho aqui e coloco o número 2. Esse 2 que eu coloquei só vale para o Na, porque tem um sinal de mais separando. Então 2 vezes 1 é 2. Ou seja, eu tenho 2 NAs antes e eu tenho 2 NAs depois. Então você acabou de balancear a sua reação, colocando o 2 na frente do Na e o 2 na frente do NaCl. E aí, gente? Fale alguma coisa. Agora tá bom, né, professor? Hã? Tá bom agora, como diz o senhor, né? Depois é que começa. Tá tranquilo, gente? Assim, fale a verdade aí, dê um feedback. Não, tá tranquilo. E no caso aí, professor, eu de cara, por exemplo, se eu colocasse um 3 aí não ia dar, né? Tem que ser Isso. né? O grande lance aqui é você entender que você que tem que imaginar que números vão dar certo. Uhum, Entendeu? uhum. Eu vou fazer outras aqui, Deixa eu só porque eu sei que copiar. vocês... Beleza. Eu sei que vocês têm dúvida. Me avisa quando terminar. Tá. Alamanda, Camila, Murilo. Deixa eu ver se o Matheus chegou aqui. Rodrigo, bom dia, Rodrigo. O Matheus chegou, bom dia. Stephanie, bom dia. Tá tranquilo aí, gente? Esse É mais comecinho. complicadinho, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é? Não, começa assim, Então né? tá. Você fala assim, eu vou arrasar, e depois é só ladeira abaixo. Não, vai dar tudo certo. Eu vou fazer a letra B para você ficar mais seguro, tá? Esse conteúdo aqui você viu lá no 2º ano do ensino médio. Só que Sobe um aqui eu vou pouquinho, por aperfeiçoar. favor. Tá, deixa eu só subir aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque a tela tá pequena. Espera aí. Deixa eu só... Espera aí, Lamanta. Deixa eu agrupar. Aqui. Opa. Espera aí. Deixa eu só agrupar esse com de cá. Aí. Aí eu subo tudo. Deu uma melhorada, Lamanda, aí? Subindo um pouquinho? Eu vou tirar esse aqui. Melhorou ou não? Tinha melhorado. Melhorou? Melhorou. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou melhorar aqui mesmo. Está muito congestionado.
Peraí. Deixa eu aumentar aqui a fonte, vai ficar melhor para vocês enxergarem aqui. Melhorou mais agora, Lamano? Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Eu vou fazer aqui a letra B, tá? Olha só. A letra B, qual que é o primeiro passo? É separar. Separar o que, professor? Antes da seta com depois da seta. É só isso. Separar antes da seta com depois da seta. Se você separar errado, você vai errar o seu balanceamento, tá? Então, olha só como é que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir minha caixinha aqui, ó. Antes da seta, eu tenho HG e eu tenho O. Antes da seta. Espera aí. Aqui. Oh, meu Deus. Aí. PowerPoint aqui é difícil. Aí. E depois da seta, eu também tenho HG e O. Sempre vai ser assim. Eu não posso ter átomos diferentes dos lados. Se eu tenho HG antes, tem que ter HG depois, tá vendo? Então, depois da seta, eu também tenho HG e eu tenho O. Agora que vem a preocupação, é a quantidade. Antes da seta, eu tenho um mercúrio e um O. Depois da seta, eu tenho um mercúrio, só que eu tenho, infelizmente, 2 Os. Ou seja, a sua reação não está balanceada. Os 2 átomos têm que estar balanceados. Aqui só um está, que é o mercúrio. Então vamos trabalhar. Então aqui eu estou aqui pensando, aqui, ó, que legal, olha, pensei, estou vendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu só posso colocar números no começo. O professor falou isso. Então, olha só a minha ideia, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou colocar o número 2 na frente do HGO. Será que vai dar certo? Não sei, eu vou tentar. Então, vamos tentar e ver se vai dar certo, ó. Então, esse número 2 aqui, esse número 2, eu coloquei por livre e espontânea vontade. Se porventura não der certo, o que é que eu faço? Eu apago e tento encontrar um número que dê certo. Olha só o que vai acontecer. Esse 2 aqui, ele multiplica o HG e o O porque eles estão juntos. Então, o que era um HG, agora virou 2. O que era um O, agora virou 2. Virou, se transformou. Então, esse 1 aqui do HG e esse 1 do O virou passado. Agora, o 1 virou 2 e o 1 virou 2. E olha só o que aconteceu. O O, você balanceou. Porque você tem 2 Os antes e você tem 2 Os. Opa! Não tá dando aqui para fazer, meu Deus. Travou meu PowerPoint. Peraí. Só um minuto, gente. Meu PowerPoint travou. Que legal, hein? Peraí. Ótimo para uma quarta-feira de manhã. Aí, destravou. Então, olha só o que aconteceu. O O você balanceou. Porque eu tenho 2 Os antes e 2 Os depois. Só que olha só o que aconteceu com o Mercúrio. O Mercúrio estava balanceado. Você desbalanceou. E agora eu vou rebalancear. Como é que você rebalanceia o Mercúrio? Colocando o número 2 na frente do HG, ó. Se eu colocar o número 2 na frente do HG, ele não vale para o O,
porque tem um sinal de mais separando. Aí eu faço a continha, ó. 2 vezes 1 lá embaixo que você não enxerga, né? 2 vezes 1 é 2. E você balanceou. Porque 2 depois da seta e 2 mercúrios antes da seta. E aí, gente, é difícil aqui? O balanceamento, quem quiser fazer direto pode fazer, tá? Eu faço essas continhas aqui embaixo para você entender como que eu descobri os números. Mas o que importa para mim é só o 2 aqui de roxo e o 2 de azul. Essa continha aqui embaixo, essa continha aqui embaixo que eu fiz, ela não precisa ser mostrada. Eu mostro para você entender qual foi o meu raciocínio. E aí, gente, o que eu penso aí de vocês? Tá dando para entender. O Murilo, se eu tá dando para entender, ele não foi, a sua voz não deu confiança, não. Aqui nessa farmácia eu não presto atenção em nada. Chegar em casa aí que eu vou ver a aula de novo. Aqui eu só tô de corpo presente. Tá bom. Camila, Stephanie, Matheus, Rodrigo. Oi, professor. Como é que tá? Fala, Camila. Tá de A Camila ou boa. Stephanie? Não sei. Camila. Camila, entendeu? Entendi. Então tá. Camila. Rodrigo, tá bom. Sim. Rodrigo, entendeu? Tá um eco, gente. Tá um delay aqui, ó. Eu não consigo... Tá entendendo, Rodrigo? Uhum. Esse seu rum-rum aí, eu não tô confiando não, hein, Rodrigo? Eu tava bebendo água. Então tá bom. Eu vou fazer aqui as outras, tá? Eu vou fazer essa aqui, que eu mudei de folha. De folha não, é de slide. Vou fazer essa aqui, ó. Atenção. Eu olho para essa molécula aqui, P mais O2, formando P2O3, e a pergunta é a seguinte: a reação está balanceada? A sua resposta é não sei. Então, se você não sabe, vamos ver. Então, olha só. Qual que é o primeiro passo? Separar. Antes da seta, eu tenho um P e eu tenho dois Os. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Antes da seta, eu tenho um P e eu tenho dois Os. Depois da seta, eu tenho dois P's e eu tenho três Os. E aí, a reação está balanceada ou está desbalanceada? Alguém pode me falar? Diante desses fatos, a reação está balanceada ou desbalanceada? Desbalanceada. Mas por que, Zilder? Você me explica, Zilderson, por quê? Porque o O tá, um tá de 2, outro tá de 3. Exatamente, porque as quantidades são diferentes. Eu tenho um P de um lado e dois P's do outro. Eu tenho dois O's de um lado e três O's do outro. Tá tudo desbalanceado. E agora é hora de você pensar. O balanceamento é bonito, porque como se fosse um jogo de xadrez. Tem que pensar. Então eu estou olhando para a molécula, eu estou pensando. Eu tive uma ideia. O professor, eu pensei muito e tive uma ideia. Qual foi a sua ideia, Rafael? Professor, a minha ideia foi essa aqui, ó. Eu vou colocar
o número 2, se eu conseguir pegar isso aqui no mouse, né? Eu vou colocar o número 2 na frente do P2 ou A3. É sempre no começo. Nunca no meio e muito menos no fim. É sempre no começo. Esse 2 aqui, que eu coloquei, vale para o P e vale para o O. Porque eles estão juntos. Então, como é que fica o novo valor do P? O novo valor, 2 vezes 2 é 4. E o novo valor do O, 2 vezes 3 é 6. Esses aqui são os novos valores. Agora eu vou lá para o outro lado. Ah, se eu tenho 4 P's depois da seta, eu vou colocar aqui o número 4. Ó. Eu vou colocar aqui o número 4 para eu acertar o P. Então eu venho aqui e coloco o 4 antes, no começo do P. Esse 4 só vale para o P porque tem um sinal de mais separando, tá? Então fica 4 vezes 1 é 4. O que era 1 virou 4. O número mudou. Olha o que aconteceu. 4 antes da seta, 4 depois da seta. Agora eu só vou ajustar o O. Eu tenho 2 Os. Para 2 virar 6, eu coloco o número 3. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu diminuir a fonte, porque aqui não vai dar para colocar, não. Aí, tá muito feio isso aqui. Não gosto de nada feio. Aí. Deixa eu só baixar aqui o 3 para ficar bonitinho. Vamos lá, meu filho. Mousezinho. Espera aí. Oh, meu Deus. Aí. Ó. Se eu coloco o 3 aqui, ó, no começo do O. Deixa eu colocar o O para lá agora também, porque ficou feio. Aí. Deixa eu colocar o 2 para cá. Peraí. Paciência aí, que eu vou. É difícil, tô velho. Aí, ó. Deixa eu colocar para cá a seta para ficar bonitinho. Vou espaçar o P para lá. Peraí. Peraí. Oh, meu Deus. Aí. Pronto, olha que bonitinho que ficou. Se eu coloco o 3 agora, 3 vezes 2 vira 6. Ou seja, eu tenho 6 Os de um lado e 6 Os do outro lado. E você balanceou a sua molécula. E aí, como é que vocês estão? Difícil? Fale alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Até que não. Até que não? É só até pegar o jeito. Na hora que pega o jeito, vai. É isso aí. O negócio é você pegar o jeito. Se você pegar o jeito, vai. Só que o jeito você só consegue através da prática. É praticando, 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 praticando. Então vamos fazer mais uns. Eu vou praticar com vocês para vocês terem segurança para poderem fluir, tá? Vou fazer então essa aqui do lítio, tá? Presta atenção nessa aqui. Qual que é o primeiro passo? Separar. Antes da seta eu tenho... Deixa eu separar aqui na caixinha para ficar bonitinho. Antes da seta... Opa! Antes da seta eu tenho lítio e tenho oxigênio, tá? Antes da seta. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Beleza. Aqui, antes da seta, tá? E depois da seta, também. Eu tenho lítio e tenho oxigênio. Agora vem a quantidade, ó. Quantos lítios tem antes da seta? 1.
Quantos Os tem? 1, 2. Quantos lítios tem depois da seta? 1. E quantos Os? 2. O que vocês falariam para o prof agora, nesse momento, hein? Qual seria a sua narrativa para o professor? Pô, que tá tudo igual. E o que quer dizer isso, Zilderson? Tá nivelado, que tá balanceado. Precisa fazer alguma coisa? Não, sem ponto na caçapa aí. Não, aqui não precisa fazer nada, porque a reação já está balanceada. Lítio de um lado 1, do outro lado 1. O2 de um lado e 2 do outro. Para quê? Está balanceado. Não faz nada. E ponto final. Então, essa aqui é um exemplo que, logicamente, não vai cair na prova, né? Eu tenho que te dar uma reação que não esteja balanceada. Eu não vou fazer isso. Hã? Faz um direto aí que o senhor falou para mim, só ter uma ideia. Como assim direto? Mas acho que direto é mais difícil, sabe por quê, Zildas? É? Não, então Você vai se deixa. perder. Você vai se perder. Quer ver, ó? Presta atenção, ó. Então, eu vou fazer essa outra aqui, tá? Que é o Zn mais HCl para formar o cloreto de zinco mais gás hidrogênio. Como é que você começa? Sempre separando. Você separa um lado do outro lado. Quem separa é a seta. Então, antes da seta, você tem o zinco, tem o H e tem o Cl. Antes da seta. Antes. E se você olhar, deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui. Se você olhar, depois da seta, também você tem zinco, hidrogênio e cloro. Agora é ver a quantidade. Eu tenho um zinco antes da seta. Eu tenho um H antes da seta. E eu tenho um cloro antes da seta. Depois da seta eu tenho... Depois da seta eu tenho... deixa eu aumentar aqui. Depois da seta eu tenho um zinco. Eu tenho 2 Hs. E eu tenho 2 cloros. Então, qual é o seu pensamento? É que o zinco está balanceado, porque 1 é igual a 1, e o H e o cloro não estão balanceados, porque os números são diferentes. Eu tenho um H de um lado e 2 Hs do outro lado. Eu tenho um cloro de um lado e 2 cloros do outro lado. Então, você tem que resolver esse problema. Como é que você resolve esse problema? Balanceando. Sempre números no começo. Então, eu estou pensando aqui, ó. Eu estou pensando. Acabei de chegar da indústria, cansado, mas eu estou pensando. Achei, ó. Eu achei, professor. Graças a Deus eu achei. Olha que legal, professor. Eu consegui. Eu vou tentar, professor, colocar o número 2 aqui, ó. Eu vou tentar, tá? Confere se tá certo, professor. Vou conferir. Esse 2 aqui vale para o H e para o Cl, porque eles estão juntos. Vale para os dois. Então fica assim, ó. 2 vezes 1 são 2 Hs. 2 vezes 1 são 2 cloros. Então você acertou. Qual que é o novo valor do H? É 2. E depois da seta? 2. Qual é o novo valor do cloro? 2. E depois da seta? 2. Um zinco antes, um zinco depois. E acabou. Não tem o que errar. E aí? Alguma dúvida?
Olha alguma coisa, gente. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, Rodrigo? Pode alguma coisa aí, gente? Tá tranquilo. Tá de boa, professor. Tá de boa? Uhum. Então tá, então eu vou fazer mais um. Vou fazer aqui do alumínio, tá? Qual que é o primeiro passo, hein? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre separar. Antes e depois. Então, eu tenho alumínio, tenho O. Aqui, eu vi uma folha de caderno aí. E um nariz que parece que está com rinite. E eu vou vir depois da seta. Alumínio e O. Tá? O primeiro passo é separar. O segundo passo é colocar a quantidade. Antes. Opa, deixa eu aumentar aqui a grade. Antes da seta, eu tenho um alumínio. Depois da seta, eu tenho 2 Os. Antes da seta, eu tenho 2 Os. Depois da seta, eu tenho 2 alumínios. Opa, 2 alumínios. E eu tenho 3 Os. O que vocês podem falar nesse momento? Eu falaria assim, que o alumínio e o O estão desbalanceados. Você tem que balancear. Mas quem balanceia é você. Você vai ter que pensar nos números corretos para você balancear. Mas que números, professor, você pensaria? Eu pensaria no seguinte, ó. É uma hipótese. Se eu tiver errado, é só apagar o número e colocar o outro. Ah, professor, eu pensei no 2. Eu estou confiante no 2. Eu quero colocar o 2, professor, aqui, ó, no começo dessa molécula. Eu quero colocar, eu acho que vai dar certo. Se você colocar o 2 aqui, ele vale para o alumínio e vale para o O. Então, eu vou começar pelo alumínio. 2 vezes 2 é 4. Opa, 2 vezes 2 é 4. E o O, 2 vezes 3 é 6. Tá? Próximo passo. Ah, eu estou aqui pensando, professor. Ah, eu vou ajustar ele, ó, meu amigo aqui, ó. Eu vou colocar aqui antes do alumínio o número 4. Olha que legal, professor. O 4 só vale para o alumínio porque tem um sinal de mais separando. 4 vezes 1 é 4. Olha que legal, acabei de ajustar o alumínio. Ó, professor, eu tenho 4 alumínios antes e 4 alumínios depois. Falta acertar quem? O O. Eu vou colocar o 3, ó. Coloquei o 3. Antes do O, eu posso colocar aqui, ó, porque tem um sinal de mais separando. E é um começo. Isso aqui é um começo. 3 vezes 2 é 6. Então, o novo valor do O é 6. O 2 não existe mais, tá? O que vale sempre é o novo valor. 6 antes e 6 depois. E você balanceou a sua reação. E aí? Tem alguma que é pior do que isso? Quer que eu te fale a verdade? Quer que eu te fale a verdade, Lamanda? Ou quer que eu te iluda um pouquinho? A Não, eu falo verdade? que sem ensinar a gente, tem alguma mais difícil? Muito mais. 1 milhão de vezes mais. E vocês vão fazer. O Oi? começo é... Isso aqui é só o esquenta. É só o esquenta da nossa live.
Não tem a live lá dos famosos, lá dos sertanejos? Antes das lives deles, muitas vezes tem uns artistas menos famosos que é o esquenta para a live principal. Isso que é o esquenta, Lamanda. É um esquenta. Entendeu? Tá. Daqui a pouco vocês vão enlouquecer. Essa é a intenção. Você ficar doida tentando achar os números corretos, ou doido, né? Mas por enquanto, tá tranquilo? Exemplos fáceis desses? Professor, Fala do Carmo. por que você colocou esse 4 aí nesse AL? Ele já não tinha esse 2? Não era só eu colocar 2 aqui para igualar, não? Não, ó, porque. Sabe por que eu não posso colocar o 2? Porque eu Por quê? coloquei o 2 lá na frente do AL2 ou A3, tá vendo? Então, mas se você não Aí- tivesse colocado, não tinha como? Mas se eu não colocar o 2, eu não fecho o O. Quer ver, ó? Eu vou tentar. Quer Mas ver, eu ó? entendi. Peraí. Ó, eu vou tirar o 2. Eu vou tirar o 2. Se eu tirar o 2, eu vou desajustar o O. Porque o O vai ter 6 lá e 3 aqui, tá vendo? Jaqueline, isso aí será da aula, gente? Oi, professor. Ah, não. Eu tô, é porque minha filha tava chorando, por isso que eu não liguei o áudio, mas eu entendi. Assim, eu te entendo. O problema é que eu tive que colocar esses números para poder ajustar os dois átomos e não só o alumínio. Porque se eu fizer do jeito que você está querendo, eu vou ajustar só o alumínio. O O eu não vou conseguir ajustar nunca. Então os números não são só para o AL. Você entendeu? Eu não tinha Eu vou fazer entendido aqui que era outro pra tudo, eu exemplo. entendi agora. Uhum. Então tá, eu vou fazer o outro exemplo aqui para ver se fica mais claro, ó. Esse aqui, ó. Qual que é o primeiro passo sempre? Separar. O que eu vou separar? O Na, o I e o Cl. Separei. E depois da seta também, mesma coisa, ó. Na, I e Cl. Quantos NAs tem antes da seta? 1. Quantos iodos? 1. Quantos cloros? 2. Depois da seta, eu tenho 1 sódio, 2 iodos e 1 cloro. A reação está desbalanceada, porque só o sódio está correto. Eu tenho que ajustar o iodo e o cloro. Mas escuta o que eu vou falar. Às vezes, e esse às vezes é quase sempre, por exemplo, o Na está balanceado, um de um lado, um do outro lado. Só que muitas vezes você vai ter que desbalancear ele para balancear outros átomos para no final rebalancear quem você desbalanceou. Entenderam? Às vezes, você tem que desbalancear quem está balanceado para rebalancear quem não está balanceado para, no final, rebalancear todo mundo. Então, às vezes, esse 1 aqui do sódio antes e 1 depois, não vai ser essa aqui a quantidade. Você pode desbalancear ele para acertar no final, para ajudar os outros. Então, olha só. O que eu faria aqui? O que vocês fariam? Eu faria o seguinte, ó. Eu vou começar pelo iodo. Ah, professor, eu tive uma ideia sensacional. Então fala qual foi a sua ideia.
A minha ideia é o seguinte, professor. Eu quero colocar de qualquer jeito o número 2 aqui, ó. Eu quero. Eu acho que vai dar certo. Quando eu coloco o 2 aqui, eu mexo com quem? Com o Na e com o I. Porque eles estão juntos. Então, qual vai ser o novo valor? Eu vou começar pelo sódio. 2 vezes 1, 2. E agora eu vou para o iodo. 2 vezes 1 é 2. Então, o novo valor do sódio é 2 e o novo valor do iodo é 2. O que você fez? Você balanceou o iodo e desbalanceou o Na. Mas não tem problema, a gente acerta no final. E agora? Ah, professor, eu tive uma outra ideia. Olha só, a ideia é genial. Eu sou demais, professor. Eu vou colocar o 2 aqui, ó. Se eu colocar um 2 aqui, ele vale para o Na e vale para o Cl. Ele não vale para o iodo porque tem um sinal de mais separando. Então, como fica o novo valor do Na depois da seta e o novo valor do cloro depois da seta? Então, depois da seta, eu tenho 2 vezes 1, 2. E cloro, 2 vezes 1, 2. E você balanceou, ó. 2 sódios antes, 2 sódios depois. 2 iodos antes, 2 iodos depois. 2 cloros antes, 2 cloros depois. E você balanceou a sua reação. E aí? Tem alguma coisa aí, gente? Agora eu entendi. Entendeu? Deu para entender? Deu sim, professor. Deu? Deu. Então tá. Posso... Eu queria que vocês fizessem, quer ver? Façam para mim, rapidinho, é importante, só eu fazendo, você não entende. Tenta fazer essa aqui, alumínio mais Cl2 para formar L2Cl3. Um minutinho. Tenta fazer o balanceamento sozinho. Separa, coloca a quantidade e coloca os números que você acha pertinente. Tenta fazer. Professor, Fale. Fez? Eu fiz. E aí? Qual foi os seus números que você colocou antes, que você acha que está certo? Antes do alumínio, eu coloquei 2. Sim. É cloro, é? Cloro. Eu coloquei 3. Tá, então você colocou 2 aqui e colocou 3 Não. aqui? Só Foi. isso? Não. E Quer na apostar? frente eu Não, coloquei que mais? 2. Aqui? Depois da seta eu coloquei 2. Tá. Eu não vou apostar, tá? Eu não sou bobo. Ah, Eu ia... uma foto. Olha só. Qual que é o primeiro passo? Acertou. Qual que é o primeiro passo? É separar, né? Eu vou separar o alumínio
do cloro, tá? Então, antes da seta tem alumínio e cloro. E depois da seta também... Opa! Ué. E depois da seta também tem alumínio e cloro, tá? Então, quantos alumínios tem antes da seta? 1. Quantos cloros tem antes da seta? 2. Depois da seta, eu tenho um alumínio e eu tenho 3 cloros. O alumínio está balanceado, só que o cloro não está. Tem que ajustar isso aqui. De algum jeito tem que ajustar. Ah, professor, pensei, ó. Eu vou colocar um 2, ó. Vou colocar um 2 aqui. Se eu colocar um 2 aqui... Oh, meu Deus, difícil pegar esse negócio aqui no mouse. Aí. Aqui. Se eu colocar um 2 aqui, opa. Se eu colocar um 2 aqui no começo dessa molécula, fica assim, ó. O 2 vale para alumínio e vale para o cloro. 2 vezes 1, 2 alumínios. 2 vezes 3, 6 cloros. Agora eu venho aqui, ó, e coloco um outro 2 para tentar ajustar o alumínio. Oh, meu Deus, difícil pegar isso aqui, viu? Aqui, oh, meu Deus. Eu vou te falar, viu? Informática não é fácil. Aí eu venho aqui e coloco o 2, ó. Se eu colocar o 2 aqui, eu vou ajustar o alumínio. Porque o 2 só vale para alumínio porque tem um sinal de mais separando o cloro. 2 vezes 1 é 2. Agora eu venho aqui e coloco 3 na frente do Cl. Ajustar ele, ó. Eu venho aqui e coloco... Oh, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Aí eu venho aqui e coloco 3, ó. 3 vezes 2 é 6. Você ajustou, ó. 2 alumínios antes, 2 alumínios depois. 6 cloros antes, 6 cloros depois. Perfeito. Certíssimo. Agora eu faço uma outra, porque o desafio maior é essa aqui. Mn3O4 mais alumínio, dando L2O3 mais Mn. Tenta fazer sozinho, sem consultar. Você vai conseguir. Dois minutinhos. Separa, coloca a quantidade. Essa é mais difícil, hein?
E aí? Fizeram? Fiz. Fez? Só você fez, Amanda? E os colegas? Não sei. Não? Sei não. Eu vou fazer essa aqui, ó. Essa aqui eu acho a mais difícil, porque os números são mais altos, tá? Mas vamos lá, o começo é o mesmo, ó. Eu vou separar antes da seta e depois da seta. Então, antes da seta eu tenho manganês, oxigênio e alumínio. Aqui. Depois da seta também. Manganês, oxigênio e alumínio. Tá? A ordem não importa, tá? Pode ser manganês, alumínio, oxigênio. Tanto faz. Agora vamos ver as quantidades, ó. Eu tenho 3 manganês, eu tenho 4 Os e eu tenho somente um alumínio, tá? Um alumínio. Depois da seta eu tenho um manganês, 3 Os e 2 alumínios. Agora é pensar nos números, ó. Eu estou pensando aqui, olhando para essa molécula, pensando. Ah, professor, eu consegui. Eu vou colocar aqui o número 9. Eu acho que vai dar certo, professor. Aí você me pergunta assim, professor, como é que você sabe que é o 9? É porque eu olho para a molécula e eu já vejo isso. Você tem que encontrar o número certo. Quer ver como é que vai dar certo? Eu vou colocar o 9 aqui, ó. Opa, vou colocar o 9. Se eu conseguir novamente colocar aqui, né? Peraí. Gente, acho que é pior mexer com o mouse do que fazer doutorado em química, viu? É mais difícil. Ó, coloquei o 9. Esse 9 aqui só vale para o manganês. Então fica 9 vezes 1 é 9. Então o novo valor do manganês é 9. Agora eu vou colocar um 3 aqui, ó. Um 3. Deixa eu pegar aqui ele. Aqui. Opa. Aí, peguei. Esse 3 aqui só vale para o manganês e para o O. Não vale para o alumínio, não, hein? Então fica 3 vezes 3 é 9. E 3 vezes 4 é 12. Agora eu vou colocar um número 8 aqui, ó. Professor, como é que você sabe? Porque eu estou vendo. Eu estou vendo que vai dar certo. Vou colocar o 8. Espera aí. O 8. Aqui. Esse 8 aqui só vale para o alumínio. 8 vezes 1 é 8. E agora, para fechar, eu coloco o 4 aqui, ó. 4 aqui. Esse 4 só vale para o alumínio e para o O, porque tem um sinal de mais separando. Então fica 4 vezes 2, 8 alumínios. 4 vezes 3, 12 Os. E fechou. 9 manganês, 9 manganês. 12 Os, 12 Os. 8 alumínios, 8 alumínios. E ponto final. E aí, gente? Digam alguma coisa? E aí, gente, pode não falar nada, não?
Deu para entender? Meu Deus, deu. Meu Deus, todo mundo com preguiça de falar, gente. Tá tranquilo? Professor, Fale, Lamanda, abra seu coração aí. depois você podia voltar para mim uma página acima, só para mim confirmar um negocinho. Aqui, essa. Eu preciso dessa última aí, ó, que eu não copiei Então, ela não. tá aí, ó. Então, copia, Amanda. Pode Obrigada. copiar, Amanda. Quando você acabar, você me avisa. Quando acabar, me avisa. Pronto. Pronto? Então tá. Então, olha só, eu vou fazer essa aqui, que também é moleza. Ó, o primeiro passo é separar, né? K, CL e o O. Separei. Então, tá aqui, separadinho, antes da seta. E depois da seta. Agora é a quantidade, ó. Eu tenho um K, eu tenho um CL e eu tenho 3 Os. Do outro lado eu tenho um K, um CL e 2 Os. E agora, o que fazer? Porque o K está certo, o cloro está certo e o O está errado. Ah, professor, tive uma ideia aqui monstruosa. Eu vou colocar o 2 aqui, professor, porque eu acho que vai dar certo. Eu acho. Vou colocar um 2 aqui, ó. Nessa molécula. Esse 2 vale para todo mundo, tá? Porque todo mundo tá junto. Então fica assim, ó. 2 lá para o K. 2 vezes 1, 2. Para o CL, 2 vezes 1, 2. E para o O, 2 vezes 3, 6. Ah, professor, tive outra ideia que fenomenal. Olha só. Eu vou colocar o número 3 aqui, ó, professor. Ó, ver se vai dar certo. Aqui, ó, no O. Esse 3 aqui só vale para esse O, tá? 3 vezes 2 dá 6. Então o O tá certo, tá vendo? 6 antes, 6 depois. Agora é só você ajustar aqui com um 2 na frente do KCl, ó. Se eu colocar o 2 aqui, vale para o K e vale para o CL. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E fechou, tá vendo? Balanceou sua reação. Gente, e aí? Fale alguma coisa aí para que eu possa ficar mais tranquilo. Me parece que eu peguei. Porque o grande problema é você pegar o início. Se você pegar o jeito, o macete, não tem como errar. Não tem como errar. Não tem como. O que eu vou fazer, então? Deixa eu fazer aqui, perguntar aqui para vocês. Matheus, Jaqueline, Camila, Rodrigo, Zilderson. Deu para entender, pelo menos, mais ou menos, do que é um balanceamento? Deu sim, professor. Sim. Deu. Deu mesmo, gente? Camila, Rodrigo, Matheus. Sim, professor, entendi. Rodrigo, e aí, entendeu? Matheus?
Acho que eles não estão aí, não. Olha só. Entendi, professor. Entendeu, Rodrigo? Sim. Entendeu? Entendeu nada, Entendi. Rodrigo? Entendeu mesmo? Então tá, hein? Então olha só o que eu vou fazer com vocês, ó. Até amanhã, porque é tanta coisa para fazer aqui, eu vou enviar para vocês a lista de exercícios, tá? Que vai valer ponto de atividade em sala. Aí eu queria, por favor, que todo mundo fizesse até quarta-feira que vem, tá? Aí eu vou avisar para vocês onde eu vou colocar isso lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, eu aviso onde vocês têm que ir lá no AVA para acessar essa atividade, tá? Fiquem tranquilos. Queria agradecer, gente, todo mundo, porque, sinceramente, vocês são alunos assíduos demais. Vocês vêm à aula sempre. Eu fico até espantado. Os mesmos alunos vindo sempre. Assim, porque tem problema de comunicação de internet, às vezes cai, mas sempre você está aqui, ó. O meu público aqui sempre é fiel. 80% dos alunos sempre vem. Sempre vem. E bem-vindo, tá, Matheus? Sempre compareça. É importante sua presença. A gente sente sua falta. Então, obrigado pela aula. Desculpa qualquer coisa. Desculpa as brincadeiras. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Professor, não entendi. Eu explico, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Professor, Fala. só te falar